Olha, só quem vê atentado à democracia e a possibilidade de algum golpe de Estado são alguns ministros do STF. Entre eles, Luiz Roberto Barroso, de novo, que voltou a declarar em suas constantes passagens pelos holofotes da mídia, isso que ele tanto frequenta, né, e pelo visto gosta, que não há nenhuma possibilidade de um golpe no Brasil. E daí? Havia? E voltou a criticar com veemência o presidente Bolsonaro, dizendo que não tem apoio internacional nas grandes democracias, desqualificando o presidente do Brasil que está em viagem internacional. O ministro do STF parece candidato. Sofrer o golpe usou como exemplo, para ele, como exemplo, o que classificou como baixa adesão ao ato daquele último 7 de setembro do ano passado, além do recuo do presidente Bolsonaro, foi assim que ele falou. Ou seja, ele considerava que Bolsonaro preparava um golpe onde, na verdade, havia uma enorme e intensa insatisfação com a Suprema Corte, que perdura, inclusive, até hoje, pois continua com seus ativismos cada vez mais deslocados das funções que exercem. Em paralelo a tudo isso, os togados imperiais insistem no discurso de preservação da democracia. A nossa democracia está sólida. Só eles que estão vendo fantasmas ou criando fantasmas. E mais parecem cabos eleitorais de Lula. Isso está vergonhoso e cada vez mais visível. A democracia corre riscos no momento em que a Constituição passa a ter leituras ideológicas e de interesses individuais. O que vem sendo estabelecido pelos togados é uma espécie de democracia totalitária, pela maneira como eles estão conduzindo e pela maneira como eles estão decidindo. Isso não é o comportamento dos demais poderes, aonde falha o Senado, que deveria levantar uma luz de alerta em relação a atitudes que estão sendo tomadas pelo STF. É visível em atos e decisões a proteção de criminosos pela Suprema Corte e ataques desproporcionais a aliados do governo e diretamente ao presidente da República. Isso a gente vê todos os dias, porque eles vivem na frente das câmeras. Isso não acontece com os ministros dos Estados Unidos, da Suprema Corte. Eles não ficam se expondo, eles nem aparecem. Agora aqui ficam semeando medo e uma imposição de poder desestabilizando a sociedade e transbordando uma insegurança jurídica. Isso sim se adapta a um golpe, do que manifestações populares de desagravo exatamente em razão desse comportamento do STF. As manifestações eram contra esse tipo de comportamento que continua. E como expressou o ex-procurador Deltan Dallagnol, que comandou a Lava Jato, o lema do STF deveria ser não roubar, não deixar roubar e punir quem rouba. Mas parte da Suprema Corte segue outro lema: não punir, não deixar punir e punir quem pune. Atrás da toga, símbolo dos guardiões da Constituição, estão alguns arquitetos de uma democracia que só tem validade dentro dos parâmetros determinados por eles. Não se trata do presidente Bolsonaro declarar que os ministros Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso estão querendo torná-lo inelegível numa canetada que está todo mundo percebendo, visando beneficiar quem? O ex-presidente Lula. Gostem ou não gostem de Bolsonaro, e não é essa a questão,
mas é visível a perseguição que estão impondo. Tanto que o deputado Eduardo Bolsonaro já se antecipou pedindo informações ao Tribunal Superior Eleitoral se irão determinar e impor passaporte de vacina para o eleitor em outubro. Mais uma maneira de atingir a reeleição do presidente da República.